Queridos, no nome de Jesus, peço que você, como a palavra nos diz, nos enseja a dizer também, que nossas mentes estejam cativas ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Nossa mente cativa ao Espírito Santo de Deus. Nessa hora, queridos, como eu estava dizendo, em cultos tão abençoados, que louvor, ministração, bênção, e chega a hora de pregar, e o pregador diz, será que precisa pregar mesmo? Né? Será que precisa pregar? Mas sabe por que a gente prega? Primeiro porque essa palavra não é minha, não é sua, é dele. E você está aqui essa noite, e eu creio que por mais que o Senhor tenha nos abençoado já, ora, quem aqui não foi abençoado, não vou nem perguntar, que levante a mão, eu tenho medo que alguém desavisado, nem saiba o que eu estou perguntando, levante. Mas quem aqui já foi abençoado essa noite, levante a mão. Aleluia, diga aleluia. Agora sabe mesmo, sendo abençoado, o Senhor quer abençoar ainda mais, sabia disso? E sabe, se a gente quisesse ser abençoado e Deus não quisesse, irmão, era uma desolação, um desespero. Porque se nós quiséssemos e Deus não quiser, ou se Deus não quisesse, é a sua agonia. Como nós vemos a humanidade em agonia, querendo chegar ao céu com suas tentativas humanas. Mas sabe, Deus é mais interessado em nos abençoar do que nós. Muito mais do que nós. Deus do céu agora está olhando para mim e para você e dizendo, se você soubesse o quanto eu quero te abençoar ainda essa noite. É verdade, irmão. Deus nos ama muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Se a gente soubesse quão profundo é o amor de Deus, a estima, vamos usar palavras assim diferentes, a estima de Deus, o carinho de Deus por nós. Não tinha ninguém sentado nessa hora, estava todo mundo pulando aqui. Eu creio nisso mesmo. Creio nisso mesmo. Amados, abra a sua Bíblia, porque Deus quer nos abençoar sempre, eu creio. Então vamos começar pela sua palavra. Começar, digo, esse momento, depois de tanta bênção já nessa noite. 2 Reis, capítulo 6, já rimou, né? 2 Reis, o 2 dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 1. Esse texto eu já preguei ele outras vezes, mas a palavra do Senhor ela é insondável. É como o povo diz no sertão, é como uma cacimba de areia, quanto mais cava, mais tem, né? Então a palavra do Senhor é assim, não tem fim, né? Se a gente lê todo dia, um dia desse eu estava lendo Filipenses, quando diz, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, e eu estava compartilhando com os irmãos, e disse, querido, olha, essa palavra, falando para a pastora, você imagina, esse versículo, uma coisa tão básica, que todo mundo ali já sabia esse versículo, de cor salteado. Eu disse, mas deixa eu dizer uma coisa, eu estou lendo esse versículo, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, para as ansiedades de hoje, porque cada dia são preocupações, são lutas, são desafios, e assim a palavra de Deus, ela cada dia, mesmo que você saiba, mesmo que você conheça, nunca desmereça a palavra de Deus, nunca desmereça o Espírito, nunca desmereça nada de Deus, porque um versículo que você já sabe, às vezes é até perigoso quando a gente sabe demais e pensa que sabe alguma coisa. 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, de aquele que julga saber alguma coisa, com certeza não aprendeu como convém saber. Então, se você quer saber, ache que não sabe. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, é uma história muito, creio que se não todos, muitos conhecem. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela é mais do que um livro que tenha histórias sobre Deus. É um livro que, mais do que histórias, é um livro que nas suas histórias mostram o caráter de Deus, a pessoa de Deus, princípios de Deus, e é sobre esses princípios que eu gosto de me apegar, eu gosto de me agarrar, porque você vê ele repetido inúmeras vezes, em inúmeros livros, em inúmeros versículos da Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, diz que certo dia, no tempo do profeta Eliseu, homem tremendamente usado por Deus, sucessor de Elias, vamos dizer assim, do ministério do profeta Elias. Eliseu, que quando Elias foi levantado, arrebatado,
ele segurou a capa. E Deus, fazendo coisas tremendas na vida dele, nesse momento da história que nós estamos lendo, diz que alguns discípulos de Eliseu que andavam com ele, chegaram para Eliseu e disseram: Eliseu, esse lugar que a gente está muito apertado. Esse lugar que a gente está muito pequeno. Esse lugar está muito imprensado, vamos dizer assim, como nós dizemos no nosso bom português. Eliseu, a gente quer ir até o Jordão, pegar alguns troncos de madeira, fazer uma nova construção, uma nova visão, uma coisa maior, uma coisa melhor. O que é que você acha disso? Queridos, uma coisa interessante, desde já, quando eu comecei falando de que nesse livro nós encontramos princípios de Deus, não são apenas histórias sobre Deus, mas histórias essas que existem informações preciosas. Eu queria essa noite compartilhar na minha visão o que eu consigo ver aqui. Primeira coisa, esses homens eram discípulos, não eram quaisquer homens. Eles andavam com um profeta, andavam com um homem de Deus. Significam que eram pessoas que tinham um compromisso com o reino de Deus, tinham um compromisso com as coisas de Deus. Primeira coisa, porque daí nós vamos construindo uma plataforma e saber por que algumas coisas aconteceram, não foi por acaso. Diz que esses homens eram discípulos do profeta. E esses homens, não mais que discípulos, uma coisa interessante que me chama a atenção é que eles tiveram uma visão. Uma visão, queridos. Alguém diz que, na perspectiva lideracional, ou no estudo de liderança, visão é aquilo que faz com que, visão, algo que você vê pela fé, ou que você diz, eu acho que dá para fazer isso, eu acho que dá para a gente melhorar. Visão é algo que faz com que a situação presente seja inaceitável. A situação que nós estamos, Eliseu, é inaceitável. Não dá mais para suportar. Não dá mais para aguentar. Querido, deixa eu dizer, Deus dá visão a homens. Deus dá visão a homens e mulheres. Quando falo homens, estou falando no gênero humano. Deus dá visão, Deus nos incomoda, Deus nos move pelo seu Espírito, diz, sai daí Elias, sai de dentro dessa caverna Elias, não é aí que eu te quero. Deus dá visão a homens, Deus deu visão a esses discípulos de Eliseu, e mais do que deu visão, olha queridos, princípios de liderança, princípios de obediência, que tantos princípios num texto tão breve. Quando esses homens tiveram uma visão, o que foi que eles fizeram? Saíram translocadamente aí, foram fazer o que deu na telha deles? Foi assim que aconteceu o texto? Não, diz que eles foram a quem? Ao homem de Deus. Foram ao seu líder, foram ao seu profeta, foram a Eliseu e disseram, Eliseu, a gente tem uma visão, a gente tem uma ideia, a gente tem um plano, o que é que você acha disso? Irmãos, a gente não consegue imaginar, no reino de Deus, estamos falando de discípulos que andavam com o profeta, que sabiam o que era hierarquia, respeito, sabiam o que era reino, e sabe como funciona. Querido, nós vivemos num reino, na terra mesmo temos autoridades, e todas elas, a palavra diz, instituídas por Deus. E quando alguém não aprende a obedecer, sofre muito na vida. Sofre muito na vida. Diz que esses homens procuraram Eliseu, tendo uma visão. Vejam que já era ali mais do que, não era um somente, não era dois, não eram dois. Diz que eles vieram e perguntaram a Eliseu, eu estou achando que esse lugar, a gente tem uma visão melhor. Queridos, pense que Eliseu poderia dizer, quem é você para querer trazer uma visão? Eu sou o líder de vocês, eu sou o chefe de vocês. Não foi assim. Eliseu, homem de Deus, disse,
ide. Pode realizar seu plano, pode realizar sua visão. Vá em frente, queridos. Quem é imaturo, quem é infantil, quem é precipitado, quem não compreende respeito, hierarquia, liderança, reino, pensa que vai ganhar tempo pulando etapas como essas. Mas quem sabe o que é reino de Deus não perde, e sabe o significado e o poder que tem quando o seu líder diz: vai, Deus te abençoe. Nos tempos de antanho, ninguém saía de casa sem dizer: bença pai, bença mãe. Se você ainda faz isso, parabéns. Se você ensina seus filhos a fazer isso, parabéns. Se você não ensina, dê um jeito, e a partir de amanhã comece a mandar seus filhos pedir a bênção a você. Há uma coisa muito profunda, muito espiritual nisso. O profeta disse: vai. O profeta disse: ide. Ide. Queridos, quando esses homens que eram discípulos pediram, compartilharam com o seu líder, com o seu profeta, com o homem de Deus, e ele disse: vai. Não era qualquer homem que estava falando. Humanamente já era uma autoridade. E em segundo, era um homem de Deus. Ele estava trazendo a bênção de Deus para os seus planos. Terceira coisa, segue. Mais do que isso, os discípulos tinham visão, e eram discípulos, mas eram ousados. Ele disse, vamos imaginar que aqui são palavras muito sintéticas, compostas no texto, para nos trazer a história. Mas nós vamos imaginar que ali eles conversando, eles devem ter compartilhado: que bom, Eliseu nos abençoou, irmãos. Eliseu nos abençoou. Eu penso que se Eliseu não tivesse abençoado, eles disseram: não, tá bom, acabou o plano, ninguém sai. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Mas os discípulos disseram: Eliseu, que bom que o Senhor abençoou, mas faça algo mais. Venha conosco. Venha conosco. Venha com a gente. Ande com a gente quer a sua presença conosco. Queridos, muitas vezes eu fico pensando nos planos que nós fazemos na vida. Planos que nós, com N maiúsculo, planos que eu, com E maiúsculo, faço para a minha vida. Dá na minha telha e eu vou fazendo, eu vou realizando, e quando chega do meio para o fim, as coisas começam a dar errado, e eu digo: ai meu Deus. Ou digo: Senhor, abençoa meu plano. Eu já ouvi alguém dizer: Deus não tem nada a ver com aquilo que Ele não começou. Quantas vezes nós fazemos o que nós bem entendemos, e quando chega lá na frente é que a gente vai dizer: que tal usar o nome de Deus para ver se dá sorte? A gente não diz da sorte, mas na verdade o homem, os seus desejos, está querendo é isso. Usa Deus como um amuleto de sorte, e não Deus como Deus das nossas vidas. Vamos chamar o nome de Deus para ver se dá certo. Nimrod, quando fez lá a Torre de Babel, ele dizia que era para a glória de Deus. A Torre de Babel: nós vamos colocar o nosso nome lá em cima, vamos ficar famosos. Não era nada plano de Deus aquilo. Por isso ruiu, por isso foi confusão. Mas aqui eles disseram: Eliseu, vem com a gente, anda com a gente. Desde o começo, a gente não deu nenhum passo ainda nesse plano. Tu já abençoaste, mas mais do que isso, vem com a gente. E Eliseu disse: eu irei. Queridos, veja quanta coisa a gente já viu nesse texto, quanta coisa está construindo. Como é que um projeto desse pode dar errado? Como um projeto desse pode dar errado? Querido, que na minha vida, que na sua vida, nós possamos entender que muitas coisas na Bíblia não são a questão de, de qualquer jeito usar o nome de Deus. Em nome de Jesus vai ser, em nome de Jesus pela fé vai ser. Pela fé, fé em quê, irmão? Manipulação de fé, manipulação de palavras, manipulação de poder, o nome disso
O nome disso, sinônimo de manipulação de poder, é magia. Não, querido, Deus tem princípios, e eu estou falando sobre princípios da palavra. Não adianta eu gritar pedindo a bênção de Deus, se eu não fizer as coisas do jeito que Deus quer que eu faça, mesmo que seja em silêncio. Ele disse: eu irei com vocês. E foi com eles, chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar, cortando madeira na beira do rio. Imagina um monte de homens, discípulos, todo mundo trabalhando, que coisa linda. Não eram só discípulos, não eram só discípulos a quem Deus deu uma visão, não eram só discípulos a quem Deus deu uma visão e eram obedientes e pediram a bênção do seu profeta, do seu homem de Deus, do seu líder. Não era apenas isso, eram homens trabalhadores, que tinham uma visão não para si mesmos, mas tinham uma visão para melhor para o reino de Deus. Melhor para o reino de Deus. Queridos, quantos princípios nós estamos vendo aqui. E diz que eles estavam trabalhando. Versículo 5 diz que enquanto um deles derribava um tronco, o machado escorregou. O metal do machado voou e caiu na água. Você já imaginou? Você imagina hoje que a gente pode ir em qualquer loja aí, o machado, e vem lá aquele material, às vezes da China, que até é mais baratinho, e se compra com facilidade. Nesse tempo, um machado, querido, era uma coisa muito preciosa. E mais do que precioso, diz que quando o machado caiu na água, o homem que estava trabalhando com ele disse: ai meu Deus, era emprestado. Era emprestado, irmão, era como se alguém tivesse emprestado o seu iPhone 5 para você fazer uma ligação. Como se alguém tivesse emprestado a você o tablet para você entrar na internet. Você caiu o tablet da pessoa dentro de uma poça d'água. O que é que você fazia? Ai meu Deus, o tablet de menina, o iPhone 5 dela, quebrei. Foi um desespero mais ou menos como esse, irmão. Imaginou agora, né? Imaginou mais? Foi isso, irmão. Ai meu Deus, era emprestado. Se eu perdesse o meu ainda ia, mas é emprestado. Queridos, veja quanta coisa agora aconteceu. Quanta coisa aconteceu. E o fato de ter caído na água, pluf, desapareceu. Saiu da visão, saiu do alcance, perdeu-se. Ninguém sabe onde está, ninguém dá notícia. Queridos, quantas coisas na nossa vida a gente não dá mais notícia. Tem gente que não dá notícia nem dos filhos. Tem gente que não dá notícia da esposa, tem gente que não dá notícia do marido, tem gente que não dá notícia das contas de casa, tem gente que não dá notícia mais da vontade de viver, tem gente que não dá mais notícia da vida que tem. Quantas coisas nós perdemos de vista. Quanta coisa eu e você podemos ter perdido, estarmos perdendo, ou já ter desaparecido da nossa visão e do nosso alcance. É bem verdade que nós vivemos num mundo mau. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Como alguém disse, se não quiser sofrer, é só não nascer. Porque nesse mundo todos nós sofremos. Sofremos por inúmeras coisas. Primeiro, porque o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. Segundo, por nossas próprias escolhas. Nós escolhemos errado muitas coisas. Lamentações, o profeta Jeremias diz: de queixa o homem, queixe-se cada um dos seus próprios caminhos. E também podemos sofrer porque o diabo nos oprime, porque ele nos odeia, porque nós temos e somos a imagem do Deus Todo-Poderoso. Então podemos sofrer pelo menos por essas 10 coisas. Assim, da mesma maneira, eu posso entender que coisas que eu e você perdemos de vista, perdemos do alcance, achamos que já foi sepultado na nossa vida, que já afundou nas águas da vida, como diz a canção, por 3 motivos. Porque nós podemos ter deixado cair, por nosso descuidado, por nosso desleixo,
Podemos ter deixado algumas coisas que Deus quer que nós estejamos polindo e que elas estejam brilhosas para honrar o nome de Deus na nossa vida. Essas coisas estejam oxidadas, enferrujadas, naufragadas nas águas da vida. Nós mesmos podemos ter escolhido isso. Podemos também ter muitas coisas na nossa vida que nos foi tomado, que nos foi derrubado, nos foi arrebatado da mão. Alguém que foi embora, o emprego que foi embora, algo que foi tirado de você, roubado, assaltado, sei lá. Mas a vida tem dessas situações. Então você pode ter perdido por você mesmo, alguém pode ter tirado de você, ou um incidente, um acidente. Eu quero dizer a você essa noite que tem coisas que Deus vai tirar das águas de novo para você. Querido, respira fundo, me prova que você está vivo, vai. Deus tem um plano na sua vida. Você está vivo, Deus tem um plano na sua vida. E com certeza, meu irmão, tem coisas na nossa vida que nós deixamos cair no rio. Tem coisas na nossa vida que pessoas tomaram de nós. E tem coisas que que nem sabemos a resposta, mas caiu das nossas mãos. Deixa eu dizer, mesmo que todos os princípios que nós vimos agora nessa palavra, nós tenhamos falhado com alguns deles, vamos pedir misericórdia hoje. Diz que o homem de Deus só fez uma pergunta: onde caiu o machado? Onde caiu o machado? Onde foi que caiu o machado? Onde foi? Está lembrando? Está pensando? Onde foi que caiu o machado? Pensa na tua vida. Pense na sua vida. Onde foi que caiu, meu filho? Papai vai te ajudar. Onde foi que caiu? Não quero saber quem tomou, quem derrubou da sua mão, quem arrebatou. Não quero saber. Onde caiu? Senhor, foi ali, naquele dia, naquela hora, naquele instante, que até essa noite eu trago no meu coração as lágrimas, o choro e a dor. Porque naquele dia, meu sonho afundou nas águas e eu perdi o meu alcance. Diz que o profeta pegou um galho de madeira. Não vou arrancar nada aqui porque a irmã Neta está olhando ali para mim. Mas ele pegou um galho, pegou um graveto do chão. Onde foi, meu filho? Ali. Irmão, se for um graveto, se for uma caneta, qualquer coisa, não importa. Diz que ele pegou um graveto aí. Aonde? Ali é onde você disser. É onde você disser. Porque é aquilo que está no teu coração. Deus não escuta apenas a nossa oração, Deus escuta o nosso coração. Ele sabe da palavra antes que ela chegue à nossa boca. Mas ele perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? O que queres? Fala. Senhor, eu quero ver. Foi ali que caiu. Então, estende a tua mão e pega. Diz que ele estendeu a mão e pegou. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Onde você disse que caiu, o Senhor lança um graveto. E nesse graveto, o machado vai flutuar. Nunca vi machado flutuar, mas Deus disse que assim fará. Jogou um graveto e disse que o machado flutuou. E ele disse: você tinha que dizer onde era. Você tem que dizer onde é. Agora eu fiz o machado flutuar, mas é você que tem que pegar.
estende a tua mão e pega o machado. Está no teu alcance, está onde você disse: eu faço flutuar ferro nas águas. Deus, no nome de Jesus Cristo, obrigado por tua palavra. Eu não estou lendo revista Veja, Isto É, Economia, jornal, nenhuma informação que não seja a tua sagrada Escritura, vivida pelo teu servo, pelos teus servos, o profeta e os seus discípulos. Ó Deus, nesses princípios maravilhosos, segundo a tua palavra, de obediência, do serviço na tua casa, de ter visão do Senhor, de ser submisso, de querer a tua companhia em todos os dias da nossa vida. E quando o acidente acontece, nós clamamos e o Senhor pergunta: onde foi que caiu, meu filho? Foi ali, papai. Eu jogo um graveto, o machado flutua e você pega de volta, e você sairá desse rio molhado das águas do milagre de Deus, gritando como Miriam gritou e dançou do outro lado do Jordão. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, porque o Senhor sei, Senhor, eu não estou querendo trazer nenhum outro sentimento aqui, senão a verdade da tua palavra. O Senhor tem plano na vida de cada pessoa que está nesse lugar. O Senhor ama cada pessoa que está nesse lugar, e o Senhor quer fazer e realizar milagres essa noite. No nome de Jesus, traz ao nosso coração, ao nosso espírito, a fé que o Senhor Deus deu aos teus discípulos, a esses homens, que o Senhor é o mesmo, e o Senhor deseja fazer maravilhas, deseja resgatar coisas afundadas, naufragadas, sonhos destruídos, sonhos apagados. O Senhor quer restaurar, quer levantar, no nome de Jesus. Senhor, obrigado pela esperança que nós temos nessa palavra, de um Deus que nos ama, do Espírito vivo, que nos traz vigor ao Espírito, e nós cremos que assim é. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós aqui nesse lugar, nessa noite. E os teus planos não se apagaram, a tua palavra não diminuiu, o teu Espírito não se apagou, mas nós estamos aqui, muitos e muitos e muitos anos depois, crendo no mesmo Deus que fez e faz o machado flutuar. Bendito seja o teu santo nome. Restaura sonhos, restaura, Senhor, sonhos, traz visões, restaura, Senhor, compromisso, comprometimento, obediência, Senhor, restaura, Senhor, princípios, ministério, dom, vocação, chamado, no nome de Jesus. Restaura relacionamentos, casamentos, amizades. Tem irmão chorando, ferido um com o outro. Deus, restaura agora em nome de Jesus tudo isso aqui nesse lugar, para a glória do teu nome, no poder que há no nome de Jesus. Amém, amém e amém.